Se você gosta de histórias de superação, bastidores do futebol e quer entender o que existe por trás da fama, já deixa o like agora e se inscreve no canal, porque esse tipo de conteúdo aqui é direto, real e sem enrolação. Essa é a história de um garoto que saiu de uma realidade simples, enfrentou desafios, virou ídolo, mas também carregou uma pressão que poucos conseguem suportar. Antes de ser um dos nomes mais conhecidos do futebol mundial, ele era apenas um menino com um sonho: jogar bola. Desde muito novo, já era diferente. Enquanto outras crianças brincavam, ele encantava. O talento chamava a atenção, não só pela habilidade, mas pela ousadia. Era aquele tipo de jogador que não tinha medo de tentar algo novo, de arriscar, de improvisar. Mas talento sozinho nunca foi suficiente. Por trás daquele garoto existia uma figura fundamental: o pai. Muito mais do que um incentivador, ele se tornou o responsável por guiar cada passo da carreira. Desde cedo, a decisão foi clara: transformar aquele talento em algo grande. E foi exatamente isso que aconteceu. Ainda muito jovem, ele chegou ao Santos e rapidamente começou a chamar a atenção. Não demorou para o Brasil inteiro começar a falar sobre ele. Dribles, gols, personalidade, tudo indicava que ali estava surgindo algo especial. Mas junto com o reconhecimento, veio a pressão. A expectativa era gigante. Cada jogo, cada lance, cada atitude, tudo era analisado. E mesmo assim, ele continuava jogando com alegria, como se ainda fosse aquele menino da rua. O sucesso no Brasil foi só o começo. A Europa logo abriu as portas. E com ela vieram novos desafios. Um novo país, uma nova cultura, um novo nível de cobrança. Já não era mais apenas um jovem promissor. Agora, ele precisava provar que era um dos melhores do mundo. E foi aí que tudo mudou. A fama aumentou. A exposição cresceu. E com isso, vieram as críticas. Dentro de campo, era cobrado por resultados. Fora dele, por comportamento. Nem todo mundo estava preparado para entender o que realmente estava acontecendo, porque por trás do jogador existia um ser humano lidando com uma pressão constante. E é nesse ponto da história que muita gente começa a enxergar apenas o que aparece, mas não o que realmente acontece. Se você está curtindo esse tipo de conteúdo e quer mais histórias como essa, já deixa o like agora e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de vídeo para você. Continuando. A vida de um jogador de alto nível não é feita apenas de momentos de glória. Existem lesões, críticas, decisões difíceis e muitas vezes escolhas que dividem opiniões. Ao longo da carreira, ele viveu momentos incríveis, conquistas importantes, jogadas memoráveis, reconhecimento mundial. Mas também enfrentou fases complicadas, lesões em momentos decisivos, eliminações dolorosas, críticas da imprensa e, principalmente, a cobrança constante de ser perfeito. E a verdade é que ninguém é perfeito. Mesmo sendo um dos mais talentosos da sua geração, ele sempre esteve no centro das discussões. Alguns o consideram um gênio, outros, alguém que poderia ter ido ainda mais longe. Mas talvez a maior questão não seja essa. Talvez a verdadeira pergunta seja: até onde vai o limite de alguém que vive sob tanta pressão? Porque quando você para analisar, não é só sobre futebol. É sobre expectativa, é sobre responsabilidade, é sobre carregar o peso de um país inteiro nas costas. E mesmo assim, continuar tentando. Ao longo dos anos, ele também mostrou um lado mais pessoal. A relação com a família, principalmente com o filho, trouxe uma nova perspectiva. Um lado mais humano, mais próximo da realidade de qualquer pessoa. Isso fez com que muita gente começasse a enxergar além do jogador. Enxergar o homem. E é aí que a história ganha ainda mais profundidade. Porque não se trata apenas de títulos ou números. Se trata de trajetória. De tudo que foi construído desde o início. Desde aquele menino que só queria jogar bola. Até se tornar um dos nomes mais reconhecidos do planeta. Mas como toda grande história, essa também tem altos e baixos. E talvez seja exatamente isso que a torna tão interessante. Porque no fim das contas, o que realmente marca não é só o sucesso, mas tudo que foi necessário enfrentar para chegar até ele. Agora me diz uma coisa. Você acha que ele atingiu todo o potencial que poderia? Ou ainda tinha mais para mostrar? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber a sua opinião. E se você chegou até aqui, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui você vai encontrar mais histórias como essa, que vão muito além do que a mídia mostra. No final, essa não é só a história de um jogador. É a história de alguém que viveu o sonho, mas também enfrentou o peso que vem junto com ele. E talvez, só talvez, esse seja o detalhe que muita gente nunca percebeu. E quando muita gente achava que já tinha visto tudo, a história ainda estava longe de acabar. Porque o que vem depois do auge é o que realmente define quem você é. Depois de anos no topo, sendo um dos jogadores mais comentados do planeta, a carreira começou a entrar em uma fase diferente. Já não era mais só sobre provar talento, era sobre lidar com as consequências de tudo que veio antes. As decisões começaram a pesar mais. Cada escolha fora de campo passou a ter um impacto ainda maior dentro dele. A cobrança não diminuía. Na verdade, só aumentava. Porque quando você atinge um certo nível, o mundo não espera que você mantenha.
espera que você supere. E isso, poucas pessoas conseguem. Em meio a contratos gigantes, mudanças de clube e expectativas irreais, ele se viu em um cenário onde tudo era amplificado. Cada passo, cada palavra, cada atitude, tudo virava notícia. E foi nesse ambiente que surgiram alguns dos momentos mais difíceis da carreira. Lesões que tiraram a chance de brilhar em momentos decisivos. Jogos importantes que não terminaram como esperado. E principalmente, a sensação de que, por mais que fizesse, nunca era o suficiente para alguns. Mas existe algo que quase ninguém vê: o desgaste mental. Porque enquanto o mundo enxerga o jogador, poucos conseguem imaginar o que acontece longe das câmeras. A pressão de performar, a necessidade de corresponder, o peso de não poder falhar, e mesmo assim, continuar. Se você já sentiu pressão na sua vida, mesmo que em outra realidade, você consegue entender um pouco do que isso significa. Agora, imagina viver isso todos os dias, em escala mundial. E é exatamente nesse ponto que a história deixa de ser apenas sobre futebol e passa a ser sobre resistência. Porque continuar, mesmo quando tudo parece contra você, exige algo que vai muito além do talento. Exige força. E talvez seja essa parte que mais divide opiniões. Tem quem olhe e veja alguém privilegiado, alguém que conquistou tudo, mas também tem quem consiga enxergar o outro lado. O lado de quem abriu mão de uma vida comum, de quem cresceu sob os holofotes, de quem nunca teve a chance de simplesmente errar, sem ser julgado por milhões. E mesmo com tudo isso, ele nunca deixou de tentar. Entre críticas e elogios, entre momentos de brilho e fases difíceis, a carreira seguiu. E com ela veio uma nova etapa. Mais madura, mais consciente, mas ainda intensa. Porque algumas coisas nunca mudam. A paixão pelo futebol continuava ali. Mesmo depois de tudo. Mesmo depois das quedas. Mesmo depois das dúvidas. E talvez seja exatamente isso que mantém a história viva. Porque no fundo, ainda existe aquele menino. Aquele que jogava por amor, que sorria em campo, que não tinha medo de arriscar. Mas agora, com uma bagagem que poucos conseguem carregar. E com o tempo, algo começa a ficar mais claro. O legado não é feito apenas de números. Não é só sobre gols, títulos ou estatísticas. É sobre impacto, sobre o quanto você marcou uma geração, sobre quantas pessoas se inspiraram na sua história. E nisso, não existe dúvida. Ele marcou. De uma forma ou de outra, ele fez parte da vida de milhões de pessoas. Seja como ídolo, como referência, ou até mesmo como alguém que gerou debates. E isso, poucos conseguem. Mas a história ainda não terminou. Porque enquanto existir vontade, enquanto existir paixão, sempre existe a chance de um novo capítulo. E talvez seja exatamente isso que mantém todo mundo atento. A possibilidade de mais. Mais um momento. Mais uma jogada. Mais uma virada. Porque grandes histórias não acabam de forma simples. Elas continuam, se transformam e deixam marcas. Agora eu quero saber de você. Na sua opinião, qual foi o momento mais marcante dessa trajetória? Foi o início, quando tudo era sonho? Foi o auge, quando ele dominava o mundo? Ou é agora, onde tudo parece mais humano, mais real? Comenta aqui embaixo, porque sua opinião faz parte dessa história também. E se você chegou até aqui, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Porque aqui a gente vai além do óbvio. A gente conta as histórias que muita gente vê, mas poucos realmente entendem. No final, talvez a maior lição não esteja nas conquistas, mas na jornada. Porque vencer é incrível, mas continuar, mesmo quando tudo pesa, isso sim é o que define uma verdadeira história. E essa ainda está sendo escrita.